Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu vou falar sobre o meu primeiro dia de aula aqui nos Estados Unidos. No último vídeo que vocês viram eu contei um pouco sobre a minha primeira semana aqui nos Estados Unidos. Eu tive uma semana, tudo certinho, para conseguir me adaptar ao fuso horário e tudo, para então começar as aulas. No meu primeiro dia de aula eu tava muito com medo de perder o ônibus, então eu acordei mais cedo, fiz minhas coisas tudo mais cedo, porque quem me conhece sabe que eu chego atrasado em tudo que eu faço e tudo. Mas eu tenho que explicar para vocês que aqui nos Estados Unidos, pelo menos aqui na minha cidade, os ônibus funcionam de uma forma um pouco diferente. Porque não tem um ponto de ônibus onde você tem que ir pra lá, esperar o ônibus. Na verdade, o ônibus passa de casa em casa, tem vários ônibus, passa de casa em casa, esperando as crianças entrarem dentro do ônibus. Então foi muito bom, porque eu peguei o ônibus na porta da minha casa. Eu tava acostumado na minha cidade, ter que andar até o ponto, acordar mais cedo. Então, pra mim foi uma maravilha. A primeira impressão que tem é muito louca, porque aquele ônibus amarelo que chega e tal, não tem como. Qualquer pessoa que vê esse ônibus amarelo na hora lembra de filme. Enfim, entrei no ônibus, já sentei na segunda fileira ali, beleza. Só que tinha muita criança. E eram umas crianças que gritavam, que pulavam, esperneavam. E depois eu fui descobrir que quem é sênior, quem é mais velho, quem é júnior, enfim, senta lá no fundo do ônibus, que era onde que o pessoal que eu deveria ter sentado, entendeu? Cheguei na escola focado, não queria saber de nada. Eu queria saber de uma coisa: achar a minha primeira sala de aula. Então eu, com meu inglês fajuto, saía perguntando onde que é aula de arquitetura, onde que é aula de arquitetura, onde que é aula de arquitetura. Fui lá, peguei, primeira aula foi tranquilo. O pessoal dessa sala, eu conheci muita gente, porque muita gente dessa sala fazia futebol comigo. Acabou minha primeira aula, eu tinha que ir pra segunda aula. O meu schedule tava falando que era inglês. E a aula de inglês me falaram que era lá do outro lado da escola. Não era um grande problema, porque a escola é pequena. Para os padrões americanos, uma escola pequena. Então fui, atravessei toda a escola, cheguei, abri a porta e já tinha começado a aula. Porque você tem 4 minutos para fazer essa troca. E como era do outro lado da escola, já viu, me atrasei. Cheguei lá, sentei, não conhecia ninguém. Um total de 0 pessoas daquela sala. Um pessoal com uma cara de mais novo, já tava achando meio esquisito. Começou, fizeram a chamada, meu nome não estava na chamada. E a professora falou: Então, Bruno, eu acho que você não é dessa sala aqui, não. putz, e agora? Onde que eu vou? Ela me falou assim: não, então provavelmente devem ter te colocado na sala do outro lado. Beleza, troquei de sala, cheguei lá, fez a chamada de novo. Meu nome não estava na lista. Brincar comigo, pegadinho? Não, tô brincando, Uma falando pegadinho. sério. Mas continuei lá. Acabou a aula, a professora me fala: Então, Bruno, eu tava olhando aqui, você na verdade tá na minha próxima aula, do terceiro horário. eu olhei pra ela e falei: ah? Pois é, eu errei a minha aula no primeiro dia. Não foi culpa minha nesse caso, porque me passaram o horário errado. Na verdade, eu ia ter aula de história no segundo período e no terceiro período que eu ia ter inglês, enfim. Acabou que eu ouvi a mesma aula 2 vezes e fiquei lá com a professora de inglês. Bom, acabando a reaula de inglês, era aula de educação física. Entrei lá pro ginásio, o professor foi explicando os negócios. E foi a primeira vez que eu prestei atenção que eu era meio famosinho na escola. Eu não tinha entendido isso ainda. Porque na verdade eu não estava esperando. Porque nos Estados Unidos, você sabe, tem muito imigrante legal, o pessoal às vezes não gosta muito de imigrante, não gosta de gente de fora. Então eu não estava esperando por isso. E na aula de educação física eu tava lá sentado, eu comecei a escutar uns murmurinhos de cá, uns de lá. E veio um colega meu e falou assim: ô, As meninas estão falando de você. eu falei: oi? Cara, eu não sabia como reagir. Tipo, eu fiquei meio tipo, sem jeito e tal, meio. No inglês é foda, né, cara? Mas aí foi que a ficha caiu. Que eu, tipo, era realmente uma novidade aqui. Eu fiquei muito feliz, cara, de verdade. Beleza, depois da aula de educação física, eu tinha aula de construção. Só que na verdade eu queria fazer culinária. Eu sempre gostei de programa de culinária, gosto de cozinhar. A aula de culinária e a aula de construção eram no mesmo horário. Então eu só fui no primeiro dia, na aula de construção. E logo no segundo dia eu já tava na aula de culinária. Eu acho que é uma das aulas que eu mais gosto, cara. Eu ainda tô pra fazer brigadeiro nessa aula pra mostrar pra eles. Então, ó, culinária pra mim, uma das melhores. Depois dessa quinta aula, que era a aula de construção, foi o almoço. O tão temido almoço do primeiro dia, que pra mim foi muito tranquilo. Cara, foi assim: cheguei no almoço, tava com a galera de construção, fui na fila com eles e sentei na mesa que eles estavam. Galera, eu vou dar essa dica pra vocês, porque muita gente que quando vai fazer intercâmbio fica com medo: nossa, eu vou almoçar no banheiro, vou ficar sozinho. Vai na minha, senta com o pessoal que você tava tendo aula. Se não tiver, senta em qualquer lugar.
Eu sentei na mesa dos seniors, que era o pessoal que eu tava tendo aula e tudo. Beleza, foi suave e tudo. Então fica essa dica aí pra você. Logo que terminou o almoço, próxima aula, aula de Ciências da Agricultura. Bicho, quando eu fiquei sabendo que eu ia ter essa aula, eu fiquei meio cismado. Eu venho de uma escola técnica, e na minha escola técnica tem meio que uma briguinha entre o pessoal que faz informática e TA. E eu nunca gostei muito desse negócio de agricultura. Mas, cara, a aula de ciência da agricultura daqui é muito da hora. A gente mexe com apicultura, com criação de peixe, com plantar as coisas. E é uma coisa legal, cara. Eu tirei uns preconceitos da minha cabeça com essa questão de agricultura. Pô, eu falei, não é tão ruim assim. Eu dava aula, minha aula de banda. Falei que eu sabia tocar guitarra no meu application, então me matricularam na banda. Cara, na banda, eu conversei com o professor, eu falei, assim, eu sei tocar guitarra. Mas na prática, eu fico meio à parte da banda, porque, cara, a maioria das músicas é música de instrumento de sopro e é impossível colocar uma guitarra. Bom, depois dessa aula de banda, eu tive a última aula do dia e a última aula do meu schedule, que é a aula de filme. Então, toda semana a gente vê um filme diferente na escola. O primeiro eu não esqueço, porque foi um filme de basquete. Eu acho que começa com H, Hoods, Hooks, enfim. Mas um filme muito legal, assim, de basquete. Toda semana a gente vê um diferente e eu gosto bastante, é uma das minhas aulas favoritas também. Bom, igual eu falei pra vocês, eu tava treinando futebol. Então, minha aula acabou às 3 horas da tarde. O treino de futebol começava às 3h10. Então, o treino foi de 3h10 até às 5. E foi assim que terminou meu dia. Em geral, foi um dia melhor do que eu tava esperando. Principalmente com medo de cometer muitos erros. Eu não conhecia a escola por dentro. Eu não sabia onde eram minhas aulas, não sabia onde eram as salas, quais eram minhas aulas direito. Ainda não tinha muitos amigos, mas de qualquer forma o pessoal do futebol me ajudou muito. Todos os funcionários, todos os professores da escola estavam me dando apoio, foram compreensíveis, principalmente quando eu tava errando a sala, quando eu não sabia onde que eu tinha que ir, tudo, com os atrasos. Achei interessante porque eu realmente era a novidade da escola, o brasileiro, todo mundo acabava que olhava pra mim, que me conhecia de fato. E na verdade eu não conhecia quase ninguém e todo mundo tava me conhecendo. Isso foi muito novo pra mim. Para um primeiro dia, foi um dia bom, com algumas gafes, com alguns erros, com algumas coisas interessantes, mas pra mim foi um dia bem produtivo. Mas enfim, galera, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Eu tô postando vídeo toda semana sobre o meu intercâmbio. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você tem amigos que são interessados por intercâmbio, mande esses vídeos pra eles, para que incentive mais e mais pessoas a fazer o intercâmbio, que é uma experiência maravilhosa. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Semana que vem tem mais, tá certo? Até a próxima e tchau!